Vamos continuar, então. Nós estamos falando sobre o livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, um grande clássico que já ajudou aí milhões de pessoas a alcançarem grandes objetivos, apenas mudando a maneira de pensar. Nesse livro, o autor ele descreve diversas técnicas que se baseiam em um princípio simples e prático, que é o fato de que, se você acredita em alguma coisa, sem restrições, e faz um retrato disso na sua mente, você remove os obstáculos subconscientes para que o seu desejo se concretize. Para quem não me conhece, eu sou Carla Zinese, sou instrutora de yoga e meditação, sou acupunturista, trabalho com a medicina tradicional chinesa faz mais de 15 anos, sou hipnoterapeuta e estudo a consciência humana com o intuito, então, de auxiliar cada vez mais os meus alunos e os meus pacientes. Vamos para o capítulo 17, como usar a mente subconsciente para perdoar. Falamos um pouquinho disso no vídeo anterior, não tanto do perdão, mas como aceitar o outro e ser empático. E então a gente está trazendo aqui como é que você pode trabalhar o seu subconsciente para perdoar. Então vamos começar analisando a seguinte frase. E se o que mais te prende no passado não foi o que te fizeram, mas o que você ainda não conseguiu perdoar? Já parou para pensar? O que é que você ainda não conseguiu perdoar? Então hoje eu quero falar com você sobre algo que vai muito além de religião, de moral ou de espiritualidade. Vamos falar um pouco sobre perdão, mas sob uma ótica mais profunda, né? O perdão como um processo mental, um processo emocional e subconsciente. Por quê? Segundo os princípios da mente subconsciente, não perdoar não machuca o outro, machuca você. Então a vida ela não pune, ela responde, né? Ela é um espelho. O texto nesse capítulo ele lembra a gente de algo muito essencial. A vida ela não castiga, ela não julga, ela não guarda rancor, né? Quem guarda somos nós. Então quando você se corta, o corpo ele se cura. Quando você fica doente, o organismo ele tenta se restaurar. Isso é o princípio da vida em ação, né? O problema começa quando a gente começa a criar essa resistência mental. A culpa, o ressentimento, a raiva, a autocondenação, né? Então essas emoções, elas bloqueiam o fluxo natural da vida dentro de nós e o subconsciente ele vai respondendo, criando cada vez mais sofrimento. Então o verdadeiro castigo é a autocondenação. Então, muitas pessoas acreditam que Deus, a vida ou o destino está punindo, né, a si próprio pelos seus erros. Mas esse texto, o capítulo 17, ele é bem claro. Quem pune é a própria mente subconsciente, quando ela é alimentada por culpa e por condenação. Então, você mesmo está se punindo. Quando você se culpa repetidamente, o seu subconsciente ele aceita isso como verdade, né? E ele passa a reproduzir então essa ansiedade, essas doenças, esses conflitos, todos esses desequilíbrios. Então ele traz para nós algumas histórias que revelam aí o poder do perdão. Uma delas seria pessoas que se puniram, né, por decisões do passado. Pessoas que carregam culpa por anos, não conseguem, maneira de dizer, colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, né? Pessoas que só encontram a cura quando elas entenderam que elas precisavam se perdoar, né? E qual é o ponto em comum aqui? Então, todas essas pessoas, elas estavam presas ao passado por não liberarem esse perdão interno. É muito importante, gente, saber perdoar. Então, quando a gente perdoa, quando o perdão acontece, a mente ela acaba se alinhando de forma harmoniosa e o corpo
e a vida seguem esse comando. Então, perdoar não é concordar, perdoar é libertar. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. É um ponto muito importante. Perdoar não significa justificar o erro do outro. Perdoar significa soltar o peso emocional que você carrega dentro de si. Então, é entender que você não controla o passado, o que aconteceu, mas você pode escolher o que você faz com ele agora, a partir de agora. Né? Então, o perdão, ele é amor em ação. E o amor aqui, ele significa desejar paz, desejar saúde, desejar liberdade, inclusive para você mesmo. Então, a gente tem aqui nesse capítulo uma técnica simples do perdão subconsciente. E é uma técnica poderosa que o autor, Joseph Murphy, ensina para a gente. Então, quando ele começa da seguinte forma: quando você pensar em alguém que te feriu, você tem que afirmar mentalmente alguma coisa como: eu te perdoo, desejo paz, saúde, desejo harmonia para você, eu estou livre. E você também. Então, não é sobre uma emoção imediata, já falamos isso em vários nos outros vídeos, né? Tudo é uma questão de tempo, não é de hoje para amanhã. Então, você tem que treinar a sua mente até que essa carga emocional desapareça por completo. Quando não existir mais a dor, quando você se lembrar daquela situação, aí o perdão aconteceu. É um trabalho constante e diário que a gente deve fazer até que o nosso subconsciente entenda isso, tá? A gente precisa entender que o perdão, ele não muda o que aconteceu, né? Mas ele muda completamente o que acontece dentro de você a partir de agora. O que você faz com isso a partir de agora? Quando você entende que os seus pensamentos criam a sua realidade, você assume o poder de transformar a sua vida. E aí eu deixo aqui o meu questionamento para vocês, que seria: quem você ainda está punindo dentro de você mesmo ao se recusar a perdoar? Como eu já disse, não é um trabalho simples. Eu também estou trabalhando nesse sentido, mas tudo é um processo. Eu espero vocês no próximo vídeo. Não esqueçam de curtir e compartilhar.